Mais um recado para você da Implantar. Estou aqui ao lado do Dr. Dilson Pockel e tem recado para quem quer entrar o ano novo sorrindo à toa. É isso aí, as pessoas chegam a época de Natal, de Ano Novo, falam para elas mesmas, esse ano eu vou mudar meu sorriso. E a Implantar é o lugar para você resolver isso, para você solucionar seu problema dentário. Você que já foi em várias clínicas, ou não confiou na clínica que foi, ou achou muito caro, você vai me procurar na Implantar e vai descobrir por que a Implantar é líder mineira em implantes dentários. E eu digo para você, Everton, e para os telespectadores, na Implantar você não faz só implante, você faz prótese, você faz clareamento a laser, ortodontia, é uma clínica completa e temos um bloco cirúrgico. E nesse bloco podemos fazer sua cirurgia dormindo e sem dor. Olha aqui, tem um detalhe, hein? Tem gente saindo da região Centro-Sul, de toda a região metropolitana, de outras regiões do estado também, para o tratamento na Implantar. Então você está esperando o quê? Vem para Implantar! Muito bem, estamos de volta. Só algumas informações aqui. Dilmara, o América confirma agora o lateral? Jonas, o ex-Criciúma, com rodagem de Série A, né? Vem para essa composição nova. O América está anunciando um jogador a cada dia. E falando em lateral, equipe, Dilmara, né? a sua informação é mais importante que a minha, porque a sua é exclusiva, a minha todo mundo sabe. Mas, o América anunciou, né? o Pikachu foi pro Vasco, né? Foi pro Vasco. 3 anos Que é lateral que foi falado no América. Isso. Teve gente que teve até certos devaneios, chegou a associá-lo ou a Cruzeiro, ou Atlético, outros times de primeira divisão. Se bem que não é devaneio isso, porque o Pikachu é bom. Porque se o nome dele fosse só Iago, talvez ele fosse mais respeitado. Mas o Pikachu folcloriza, se é que existe essa palavra, um pouco. Não, mas ele é bom jogador, sim. Falando em Pikachu, o Stefan, meu amigo, elogiou sua camisa. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Ele é seu fã. Darth Vader. O ídolo falou que naquela fila do pessoal do shopping que está assistindo o filme, se juntar todo mundo lá, enfim, eu não conto o resto da história. O Andrei Girot, com exceção do Stefan, que é meu amigo e é competente nessa área. Jogou no América, estava no Palmeiras, foi para o Japão, né? Então, e o Edmar trazendo ali que o Jonas, ex-Criciúma, confirmado então como lateral do América. É importante o América se ligar e o planejamento para a Série A tem que ser um pouco mais cascudo. Hein? Eu conversei com o conselheiro do América, rapidinho ainda sobre o América, ele disse que o América não vai fazer... Né? Não vai fazer conselheiro jovem no América. Jovem. Ele não vai fazer grandes investimentos para o Campeonato Mineiro, que o América não quer inchar a folha nesse início de ano. Mas que para o final do Campeonato Mineiro, talvez o América traga jogadores mais de um nível maior. Mas daí tá errado, né? Melhorar. Porque se não acerta um time no Mineiro, vai entrar no Brasileiro meio assim, com todo mundo tentando mas a gente chegar. tem que entender a situação financeira, né? É aquilo que a gente disse ontem, da responsabilidade dos clubes com essas loucuras aí. Eu tinha uma informação que o Bausa teria pedido ao Atlético 1 milhão, 1,5 milhão para treinar e tal. Só que o presidente Daniel Nepomuceno me disse agora... 250 mil dólares. Né? Que aí passa aí até perto. Mas só para também não achar que o cara tá maluco, esse valor muito alto passa bastante pelo momento da relação real-dólar. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Entendeu o que eu quero dizer? Ele é estrangeiro, ele recebe em dólar. Ele pediu entre 200 e 250 mil. O que faz ficar um negócio surreal para os valores do futebol... Só que o presidente Daniel Nepomuceno me confirmou agora, aqui por telefone, que nem chegou a conversar com o Bausa. Mas o curioso de tudo isso é que há uns 20, 25 dias, ele me disse, por telefone, que o Bausa... nós falamos com o Bausa, eu não estou entendendo mais nada. Mas, enfim, disse que esses valores não existem, que não foi nada de 1,5 milhão e tal. Agora, 250 mil dólares, vamos chegar muito próximo de 1 milhão. Se ele disse que não conversou com o Bausa, como é que ele fala que esses valores não existem e não foi nada de 1,5 milhão? Não, ele disse que não teve contato. Tá, mas independentemente que não teve contato. Mas eu me lembro muito bem de um dia falando com ele por telefone, ele me disse 3 nomes, eu trouxe aqui no dia seguinte. Sabeja, Bielsa e Bausa. Foi. Bielsa, o Maluf confirmou. Então, 1,5 milhão, o Sabeja, 2 milhões, não sei o quê. E o Bausa, segundo agora, ele me disse que não falou, que não teve nenhuma conversa, nem ele, nem Maluf. Independentemente da eventual conversa do Atlético com o Bausa, os valores são esses. Talvez não para o Atlético eu não sei que ele conversou. Mas com o Flamengo, por exemplo, eu tenho certeza que ele conversou e foi por isso.
E aí, segundo informações, fechou com São Paulo por 400 mil. Após anunciar sua saída, reais, o Cruzeiro recuou e retornará à Primeira Liga. A decisão foi tomada pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares, depois de uma reunião entre os clubes, inclusive ele não estava presente, o Calil também não, entre os clubes participantes do torneio, então para a volta do time celeste. Os clubes concordaram em retirar o Mauro Celso Petralha, né, que faria uma co-presidência aí com o presidente Gilvan, e aí então a Primeira Liga tem o Cruzeiro de volta, né, o Gilvan de Pinho Tavares segue como mandatário da organização. Bom, gostaria de saber a opinião de vocês. Gilmar Oliveira, começa com você. O Cruzeiro volta. E antes do Cruzeiro voltar, a Liga já teria informado, ou já informou, que seria o Paraná Clube no lugar do Cruzeiro. Só que agora o Cruzeiro voltou. Parece que eles ajeitaram a casa, bom, perderam o Cruzeiro, aí sai o Fluminense, daqui a pouco sai o Internacional e nós não vamos dar andamento. Não existe um período melhor para se criar uma Liga e fortalecer a Liga do que agora, no momento de uma conturbação horrível lá na CBF. O que você pensa da volta do que, na verdade, não foi? Na verdade, a gente tem que ser extremamente transparente. Nesse momento, o Cruzeiro retornou pela saída do Petralha. Ele não tinha, porque não é o fato específico da venda dessa Liga Sul Minas Rio para a TV ou o interesse e tudo. Isso tudo o Cruzeiro vai trabalhar junto com os clubes. Tanto que ela não está vendida, ainda vai ser vendida. Ou seja, 120 milhões de reais. Não houve a modificação nesse fato. O fato que modificou e fez com que o Gilvan retornasse, a reunião foi no Rio de Janeiro, o Gilvan não participou, acertou pelo telefone com eles, que estava votando, foi quando ele recebeu a informação. Não é mais co-presidente. Aliás, co-presidente, coisa mais estranha do mundo. Não tem mais. Esse, na verdade, era o ponto, né? Existe uma restrição muito grande ao Petraglia, e não é só pelo Gilvan, a gente sabe disso. Quando falaram isso, o Gilvan falou, beleza, estou de volta, e o mandatário é o Gilvan de Pinho Tavares, ponto. Retornou a Liga, a tabela segue e a competição vai acontecer. Ídolo. Há um grande problema com relação à Liga nesse momento. A partir do momento que ela já está confirmada, Daniel Nepomuceno até foi bem enfático no sentido ontem de dizer agora não tem jeito de mudar, agora não tem si, agora não tem mimimi. O mimimi, eu não lembro se ele usou esse termo, mas Era si parecido. ele usou. Nesse sentido, olha, agora não tem mais discussão, né? O negócio está acertado, a gente precisa aqui se planejar. Como precisa de um planejamento, agora ninguém pode pular fora mais. A coisa já está acertada. Agora, existe um grande dilema, e no dia que a gente foi ao Cruzeiro, ficou o dia inteiro lá conversando com 500 pessoas, eu e o Everton, a gente viu que a parte ali da televisão é um grande entrave, né? Essas negociações com a televisão, tá pedindo alto demais, mas tem que valorizar o produto, pô, mas é a primeira temporada, será que a TV não vai comprar? Eu acho que a grande questão nesse momento, resolvida a história dos clubes, né, o Cruzeiro entrando, o Flamengo ficando, o Fluminense permanecendo, passa a ser a questão das cotas da televisão. Acho que é o que o Calil vai mais trabalhar aí, porque o Gilvan é o presidente, mas o Calil, talvez nessa parte de negócios, eu não estou diminuindo ninguém, eu gosto dos dois, eu acho que os dois são competentes, mas eu acho que nessa parte comercial e de negócios, o Calil vai ser mais ativo do que o Gilvan. Já está sendo e continuará sendo na Liga. E nenhum problema, o Gilvan sabe disso, cada um tem a sua toda empresa tem um presidente e um convidou executivo. O Calil, sim. Exatamente. Então eu acho que o Calil, que é um bom negociador, vai trabalhar muito nessa parte de buscar aí o apoio da televisão. Que convenhamos, né, gente? O futebol está muito atrelado à televisão. Né? Mas você não acha? Futebol, se não tiver um acordo bacana, com a TV certa, não estou dizendo que tem que ser só a Globo, mas não pode ser uma Copa TV... do Nordeste. Não pode ser aquela a Copa TV... do Nordeste, claro. Não pode ser... Mas a Copa do Nordeste é em circuito fechado, né? Não, tudo na bem. Na realidade deles passar lá... sem circuito aberto. Mas veja bem, e aí eu tô só ligando alguns pontos. Ontem parece que foi informado que o Esporte Interativo entrará na NET. A partir não tenho nada com a NET, nem com o Esporte Interativo, só apenas estou ligando uns pontos aqui. É a informação para dizer que vai para todo mundo. A Esporte Interativo entraria na NET. Tem o Esporte 3 anos que Interativo tá entrando na... já... Não, mas agora mas que saiu a decisão, anúncio, né? E aí, Até porque... eles transmitiram a Copa do Nordeste. Isso. Eu não sei, eu não acredito que teríamos o pontapé inicial da Liga se já não tivesse alguma coisa
meio que burilada entre a Liga e o próprio esporte interativo. E aí eu só acho. Pô, claro, deve. Você está aqui para isso, inclusive. Seguinte. Ganha muito bem. Essa questão da venda para alguma televisão, primeiro que ela já foi avacalhada com essas confusões todas. Se o Gilvan está certo ou errado, eu acho que ele se precipitou na entrevista coletiva de apresentação do David ao falar que o Cruzeiro estava fora. Eu acho que foi uma bagunça essa eleição, sem avisar para ninguém, o próprio Gilvan, o presidente da Liga, ser pego de surpresa numa eleição. E aí que eu falo que se ele está certo ou errado, é outra história. Mas ele se precipitou ao falar que o Cruzeiro estava fora, ao colocar outros clubes nesse meio todo, para o Flamengo logo em seguida soltar uma nota falando que não estava, o Fluminense falar que não é bem assim. Houve uma precipitação. E essa briga, essa confusão de presidente eleito, presidente destituído, continua o presidente tal, a gente está insatisfeito com o valor, se vai vender, se não vai, não consegue vender. Gente, isso tudo, quem quer comprar, fala, pô, o negócio está zoneado, eu vou investir o meu dinheiro numa competição que nem começou e já está tendo briga interna, tá gente querendo ser presidente, ciclano querendo ser vice-presidente, o outro que nem eleito está no clube dele querer ser presidente. Então a bagunça desvaloriza... Vai ter uma boquinha, porque ele perdeu a bagunça desvaloriza a competição. E isso não sai da minha cabeça. E o Gilvan foi precipitado, não sei se por vaidade ou não. Se ele teve a vaidade de, não quero sem ser presidente, o Cruzeiro está fora, pelo menos ele deixou ela de lado e falar, tudo bem. Isso não coloca nesses termos de vaidade, não. Gente, mas deixa eu acabar de falar, Cadu. Você não deixa eu acabar de falar. Deixa eu acabar o meu raciocínio. Aí você fala. Se o Gilvan utilizou de vaidade para sair da Liga, eu não estou afirmando que ele usou de vaidade. Pelo menos ele deixou qualquer vaidade de lado para recolocar o Cruzeiro. Aí eu valorizo demais o Gilvan nesse ponto. Se teve vaidade ou não, pelo menos eu tenho certeza que ele deixou de lado para falar, se está desse jeito o Cruzeiro volta, não tem problema. E é um grande ganho. Uma coisa é o Paraná Clube, com todo o respeito que eu tenho ao Paraná Clube, participar da Liga. Outra coisa é o Cruzeiro. Sem dúvida. Uma Liga Sul-Minas, Rio, sem Cruzeiro, sem Atlético, sem Grêmio, sem Inter, não dá. E que me perdoe os outros do Rio de Janeiro. E sem Flamengo, também não daria. Uma observação que eu faço em cima de tudo isso é que é o seguinte. Aí eu até entendo o lado do presidente Giovanni Pinho Tavares. Porque imagina você, presidente da Liga... Aí fazem uma assembleia, do nada. Aí vira e fala assim, aqui, por isso que eu fui a partir de amanhã, nós vamos trazer o ídolo Cadu Doné para ser um co-presidente ao seu lado. Ou seja, você não está conseguindo gerir, não, botar outro. Na hora da reunião. É óbvio que eles não disseram para o Gilvan, você não está conseguindo fazer a gestão. E nem acho que o motivo seja esse. Né? Claro, como é que você sabe qual foi o motivo, não foi isso, não? Não, gente, eu tô dizendo o seguinte. Claro que foi. Claro, o descontentamento do Gilvan com a atitude do Calil de ter chamado o Petralha para fazer uma coparticipação na presidência da parada e tal. Fato é que virou uma zona desgraçada. E ele foi informado na tá hora. Certo, Edu. Com essa zona, na hora que você vai vender, televisão nenhuma quer comprar. Então, o que fizeram? Ligaram para o Gilvan, retira tudo que aconteceu na última Assembleia, vai valer a anterior, o senhor volta, fica tudo certo, beleza? E tanto ele tinha razão que Flamengo e Fluminense apoiaram. Flamengo e Fluminense ficaram chocados na reunião quando eles enxergaram o movimento que fizeram sacaneando o Gilvan. Né? Então, e tanto viram que o Cruzeiro tem um peso, né? E que a eventual insatisfação de Flamengo e Fluminense também teria um peso, que tiraram o cara, que ganhou a eleição no domingo. Né? É só para corrigir. O Petralha, a chapa dele, ele continua no poder lá de uma forma ou de outra, porque todo mundo imaginava que ele ia perder. Né? Até boa parte do tempo a perspectiva era essa, ele vai perder, mas acabou ganhando, não ele diretamente, que nem podia disputar, mas a chapa dele continua no poder. E só mais uma coisa, eu sempre achei que o melhor argumento favorável à Liga seria um embrião de uma competição contra a CBF. Eu confesso que não estou tão interessado, os jogos vão ser legais. Eu estou mais interessado no movimento político, em médio prazo, de acabar com a CBF do que com a competição em si. Não é nem acabar com a CBF, é tirado o poder da CBF. Ela cuida da seleção e a Liga cuida do igual é na Inglaterra, que a FA cuida só da seleção e faz a Copa lá, mas o campeonato é organizado pela Liga, enfim.
Agora, eu estou começando a ficar um pouco cabreiro se isso vai acontecer mesmo com a existência da Liga. Porque 99% dos clubes grandes do Brasil continua apoiando a CBF. Com liga ou sem liga, você vê que em São Paulo, quando houve aquela reunião, foi segunda, sem ser essa, a anterior, a do Coronel. Os clubes grandes de São Paulo, os 8 clubes ali, apoiaram o Coronel, todos, né? Todos, não teve um que votou contra. Dizem que o Atlético e o Botafogo já se manifestaram contrariamente, tomara que seja verdade, mas a maioria está a favor. Então, eu não sei, acho que a televisão pode, às vezes, não se aproximar tanto por causa da CBF, não por causa de confusão, porque o produto é assim ou assado, mas por questão política da CBF. Então, eu não sei, se não acontecer isso, se a CBF não se enfraquecer com a Liga, eu não fico tão empolgado com a Liga, entendeu? Para mim seria só mais uma competição. Mas tem um significado. Só assim, a volta do Cruzeiro tem um significado que eu acho que é marcante. O maior questionamento quando aconteceu a briga toda foi o seguinte: os clubes não conseguem se organizar sozinhos. Não foi? Não foi isso que passou e foi o maior questionamento? Aí o que eles fizeram? Peraí, nós temos que mostrar que a gente, né, chamou todo mundo e falou, não, nós não podemos, agora nós não podemos enfraquecer. Tem que ter alguma coisa que se mostre mais forte. E aí as manchetes hoje mudaram. As manchetes hoje são assim, ó, a Liga tá forte, a Liga promete que vai pra cima da CBF. A gente tem que saber até quando, né? As manchetes, então, porque não estava assim, ficou assim. O que eu não entendo é o seguinte, quando o Clube dos 13 existia e o poder de negociação era maior, porque era em conjunto, os interesses eram múltiplos. Muito maior. A gente via que São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Flamengo tinham benefícios, mas não tanto quanto agora. Então, quando implodiram o Clube dos 13, e aí cada um foi negociar sua cota, uma coisa meio óbvia que eu estou dizendo aqui, mas dane-se. E aí, Corinthians e Flamengo, obviamente, vão faturar muito mais do que os outros. E agora eles estão se reunindo de novo para criar uma liga. O Atlético foi o último a assinar esse papel. Exatamente, o Atlético nem foi deixou muito contra. O cidadão da Globo subir na sede, ele assinou no passeio, o Calil conta essa entrevista. Foi contra porque a Rede TV havia comprado a Série A. E a Globo, como tinha pedido, renegociou com cada clube individualmente e continuou transmitindo. Agora, resumindo, se não houver organização, coisa básica, grande mérito do não houver Calil, organização, e se os caras não valorizarem esse torneio, daqui a pouco isso já nasce morto. Então eles pensaram que não dá para ficar sem o Cruzeiro, não dá para ficar sem o Fluminense, não dá para ficar sem o Inter e não dá para ficar sem o Flamengo. Daqui a pouco a gente volta para falar disso, porque eu tenho uma grande oportunidade para você adquirir sua chácara para lazer, pescaria ou ainda como investimento. Áreas para chácara com água, luz, ruas compactadas na região de Pompéu, às margens da represa do rio Paraupeba, próximo à Cachoeira do Choro, a apenas 150 quilômetros de Belo Horizonte, com água em abundância. Muito peixe, mas muito peixe. Ontem pesquei um piranhão lá de 15 quilos. Olha, lá vai faltar água no mundo, menos lá. Eu sei que eu já conversei com Deus. Olha, maravilhosa área. E um detalhe, se você acelerar mais aí, eu faço do meu jeito. Então é o seguinte, 7 mil de entrada, mais prestações de 499. Porém, se você ligar agora e disser que está assistindo os Donos da Bola, você vai dar só 5 mil de entrada, eu vou te dar 2 mil de desconto e os mesmos 499 por mês. 5 mil de desconto, 499 por mês. E se informar que viu aqui e fizer agora o cadastro pelo WhatsApp ali, ó, 999079139, você ainda vai concorrer a um barco de pesca. Então é o seguinte, chácara, água, peixe, barco de pesca, aí você vai viver 200 anos. Olha, adquira sua área nas Fazendinhas Baú. É mais uma grande jogada da Bandeirantes Imóveis, 34850123, 34850123. Fala lá com o doutor Antônio, com o Toninho, com o Rafael. Eu vou para um rápido intervalo, vou ligar e volto em 2 minutos. Até já. Os Donos da Bola. Oferecimento Skin, gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. E Loteria Mineira, a sorte joga no seu time. Bloco Velho.
Vermes e Cia, já é sucesso! O melhor carnaval de Minas Gerais. Bloco Vermes e Cia. Carnaval, Open Bar. Vem pra cá. Cláudia Leite, Henrique Juliano, Tomate, Dieguinho, Henrique Diego, Bruno Barreto, Melanina Carioca e Batom na Cueca. VIP Open Bar ou Coringa Boate com música eletrônica até o amanhecer. Vem todo mundo! Carnaval é em Muzambinho, Minas Gerais. Informações vermesecia.com.br. Pode ser para fazer as compras, para quitar uma prestação ou pagar as contas. Seja qual for a situação, o empréstimo pessoal da casa é a melhor solução. Com ele, você tem dinheiro na mão e na hora. E pagamento facilitado no cheque ou carnê. Com prestações que cabem no seu bolso. Conheça ainda nosso crédito confiança para negativados. Conte com o empréstimo pessoal da Casa. Da Casa Financeira. Mais crédito, mais confiança. No Natal a alegria tem que ser de verdade. Bom mesmo é participar e brincar à vontade. O Natal do Itaú Power tem presentes de diversão e prêmios de montão. No Natal do Itaú Power, a cada R$300 em compras, você concorre ao novo Duster Oroch e a 2 viagens all inclusive para o Nordeste. E ainda temos diversos brinquedos gratuitos para as crianças se divertirem de verdade. Só o Itaú Power Shopping tem Natal de verdade. Promoção exclusiva do Pedidos Já. Um combinado completo do Toio por apenas R$ 18,45. Baixe grátis o aplicativo, peça online e pague em casa. Pedido Já, a sua melhor forma de pedir comida. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça a sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. Ah, e se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Autoescola Ativa, o caminho certo da sua habilitação. Na Autoescola Ativa você faz o curso de legislação de trânsito, renovação e condutor infrator em uma semana, em ambiente confortável e climatizado. Na Autoescola Ativa você habilita nas carteiras A, B, D e E. Parcelamos até 10 vezes o cartão. Filiais nas cidades de Coração de Jesus, Claro dos Poções e Juramento. Autoescola Ativa, você aprende, passa e pronto. 3222-0776, Rua Dom Pedro II, 690, Montes Claros. Quanto tempo nós temos aí, Capiroto? Então nós temos que ir embora. O tempo é exíguo. Muito obrigado pela paciência, pela presença de todos aqui. A você de casa, até segunda. Bom final de semana. Tchau.